no Antigo Testamento, isto muito especialmente no meio do povo de Israel, Deus se manifestava àquela pessoa, aquele homem, aquele estava vocacionando, dizendo assim: eu sou Deus dos teus pais. E ele citava o nome desses três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Assim como nós vemos aqui na leitura que nós acabamos de ler, nós observamos, meus irmãos, e podemos entender, ler aqui, vemos Deus chamando a Moisés. Moisés está lá no deserto de Midian e o Senhor aparece para ele. E o Senhor então vocaciona Moisés para uma grande obra. E Deus se apresenta para Moisés dizendo assim: eu sou Deus de teus pais. E Deus cita o nome desses três patriarcas, como nós acabamos de ler. E Deus então, tendo se apresentado dessa forma para Moisés, ele levanta Moisés e envia Moisés ao Egito. E Moisés vai até lá, e a Bíblia Sagrada nos diz então que o Senhor tirou Israel do Egito com mãos fortes, com braços fortes. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mas o que Deus quer dizer com isso? Quando Deus diz que Ele é o Deus desses patriarcas, quando Deus diz que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o que Deus está dizendo? O que Deus quer dizer com isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, quando Deus diz que Ele é o Deus de Abraão, sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele é o Deus daqueles que obedecem a sua palavra, porque Abraão obedeceu a palavra de Deus. O Senhor chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Deus disse: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, meus irmãos, não sabia a localidade para onde ele ia. Abraão não tinha geografia do mundo. Abraão, ele não tinha conhecimento. Ele estava totalmente à deriva, ele estava totalmente na visão de Deus, ou na indicação de Deus, na direção de Deus. E Abraão então se levanta e ele vai sem destino, ele começa a peregrinar pela terra, obediência à palavra de Deus. Deus diz que Ele é o Deus de Abraão, e quando Ele está dizendo eu sou o Deus de Abraão, Ele está dizendo Ele é o Deus que é o Deus daqueles que obedecem a sua palavra. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: se você obedece a palavra de Deus a qualquer circunstância, se você obedece a palavra de Deus, aleluia, sem questionar, sem discutir com Deus, se você se propõe ou se dispõe a obedecer a palavra de Deus, aleluia, Deus, Ele não é somente o Deus de Abraão, Deus também é o teu Deus, aleluia, porque Ele é o Deus daqueles que obedecem a sua palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando, meus irmãos, Abraão fazia 10 anos que ele habitava na terra de Canaã, a Bíblia diz que o Senhor falou a ele, antes de tudo, dele sair da sua terra, Deus havia feito uma promessa para ele, e agora, meus irmãos, Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão. A Bíblia diz que a promessa era o filho que Abraão esperava, que Abraão desejava ter, e Deus então pega e faz com que a sua mulher, ela sendo estéril, ela venha a conceber e dar luz a um filho, e esse filho chama-se Isaque. E agora, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele traz novamente a Abraão a prova, e agora a prova suprema. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, agora pega o teu filho, o teu único filho, Abraão, aleluia, e vai e oferece a ele, a mim, como sacrifício, como holocausto. E outra vez Abraão deu uma prova a Deus de obediência à palavra de Deus. Abraão se levanta, aleluia, e ele pega o seu filho, e ele vai para sacrificar o seu filho. Abraão vai para o monte, Abraão vai e leva tudo, todos os preparativos para o holocausto, para oferecer o seu filho a Deus como sacrifício vivo. E agora, meus irmãos, quando Abraão está prestes a decapitar o menino, quando ele está prestes a matá-lo, a concretizar o sacrifício, o Senhor brada lá do céu, aleluia, impede Abraão de fazer isso, e disse assim, disse ele para Abraão: Abraão, agora eu sei que tu temes a mim, agora eu sei que tu és fiel a mim, Abraão. Eu não me agrado de sacrifício humano, eu não me agrado, aleluia, desse modo, desse meio de sacrifício, mas eu te